Nós, juntos, jogadores de hombridade, nosso treinador, nossa comissão, nós temos uma família por trás de nós, temos filhos, temos uma torcida, temos uma cidade maravilhosa e não podíamos fazer isso, independente se não classificasse ou não. Mas pelo menos, depois todo mundo ia dormir com a consciência tranquila. Você acha que isso pode acontecer do Botafogo, combinar isso com o Palmeiras, ou pelo menos tentar se insinuar como foi com vocês? Tentar insinuar, acho que sim. Lógico que não, o Palmeiras não vai aceitar. Bom, tá aí o que o Galego falou, certo, senhor Galego? É áudio, não mudamos nada, não tem edição. Pode encerrar o assunto, o que você tem a dizer? Então, para ficar bem claro o que eu disse, eu não disse nome de ninguém, foi o que simplesmente eu ouvi. E foi o que eu disse na reportagem, todo mundo ouviu agora. Então, tanto que depois que acabou 2-2, porque você não combina um empate, uma marmelada de 2-2, isso não existe. Ainda mais o nosso gol de empate, quem viu os jogos, aqui sempre, terceiro tempo, mostra tudo. Quem viu o nosso gol de empate contra o Botafogo, na fase que nós classificamos, deu um cruzamento, o Marcos deu um soco lá pro alto, a bola quase caiu dentro do gol, então não existe, entendeu? Tanto que quando foi acabando o jogo aos 40 minutos, a torcida nossa começou a gritar marmelada. Mas não existiu nada, não teve nada. Eu acho que nós temos nós jogadores do Marília estamos num clube maravilhoso, que dá todo o respaldo pra gente. Temos uma diretoria competente, uma comissão técnica maravilhosa e jamais esse tipo de coisa vai acontecer conosco. Olha aqui, ô Milton, mas é a segunda acusação grave que envolve Botafogo e Marília. A primeira foi aquela do presidente do Marília, dizendo que ouviu o Bebeto de Freitas. No debate bola. Exatamente, falando que, não, 2 jogos tá bom para punir o Marília. Agora, essa situação em que alguém do Botafogo teria ligado ao Marília, o Galego deixou bem claro, não houve absolutamente nada, mas o fato do Botafogo ter procurado para tentar fazer, já tem que ser recriminado. Eu não sei quem é que vai fazer alguma coisa, quem é que pode fazer alguma coisa, se aprova contra isso, eu não sei. Mas tem. Bom, daqui a pouco... Isso aí, desculpa, Godoy, isso aí é igual esses políticos aí, entendeu? Eles botam laranja pra falar. Então o cara usa o nome do Botafogo, fala que é dirigente do Botafogo, ninguém sabe quem é. Entendeu? As coisas não são assim. E o Bebeto é um cara sério. E o Bebeto é um cara sério. O que o Bebeto fez no Botafogo... Aliás, o melhor cartola do Rio hoje é o Bebeto. Ele merece... o presidente do Marília. Mas isso aí é uma coisa que o Galego... Pelo aquilo que o Galego colocou, isso é uma coisa que não acontece com os jogadores. Daqui a pouco vocês vão falar que o futebol é feito só de santinho, galera. Que hipocrisia é essa? Se o resultado do empate favorecer as duas equipes, vai acontecer o empate, sim. Mas 2-2, Godoy? Não vamos ser hipócritas e demagógicos, não. Pô, não aconteceu, tem Copa do Mundo. Limpo, não. Mas 2-2, Godoy? Palhaçada. Por que não 0-0? Quem conhece nos bastidores alguns dirigentes, alguns técnicos de futebol, sabe que isso é possível, sim. Que esse telefonema aconteceu, sim. Então para com essa palhaçada de falar, não é possível. Se o empate favorecer as duas equipes, vai acontecer o empate sim. E para com essa palhaçada que nós não estamos no futebol limpo, não. É muito podre, sim. E os únicos honestos aí, que ninguém prova nada, é a arbitragem. Arbitragem, só. Ninguém prova nada contra a arbitragem. Agora que tem telefonema, que tem acerto, que tem interesse, que tem outras coisas, tem sim. De jogadores? Tem sim. De jogadores? Interesse de jogador. Se o empate... Por que a torcida do Marília ficou gritando marmelada? Porque a partir do momento que ficou 2-2, e por que no jogo... as duas equipes não se empenharam mais. E por que no jogo São Caetano e Vasco... Por que no jogo São Caetano e Vasco você não fez o que deveria ter feito? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Você tinha que ter dado os pontos na sua súmula que não tinha condições de jogar. Larga a mão de ser imbecil. Imbecil é você. Imbecil. Imbecil é você. Eu não sou imbecil. Imbecil é você. Eu faço relatório. Eu escrevo relatório. Eu escrevi o que aconteceu. Imbecil é você. Eu escrevo o que aconteceu. Quem julga é o tribunal. Escreveu nada. Quem julga é o tribunal. Quem julga é o tribunal. Jogador nenhum vai Jogador nenhum vai fazer tribunal. Ninguém falou em marmelada. Ninguém falou em marmelada. Peraí. Você tá colocando a minha face, a dele, a do... Vamos chamar o Baiano aqui, não? Vamos chamar o Baiano. Peraí, Godoy, tá sem áudio agora, tá sem áudio. O Eurico tá pedindo pra falar aqui, porque envolve... Aliás, aquele campeonato pra mim foi pro São Caetano mesmo. Mas o que você falar sobre o Neto e o Godoy, por favor? Olha, eu vinha ao teu programa hoje. Surgiu o assunto, Peraí, fica maestrando. Dá licença. Eu vim ao teu programa hoje
para falar sobre um assunto que me interessa e que veio do programa passado. Mas eu ouvi aqui uma referência profundamente infeliz por parte do Neto, que conhece muito pouco de regra de futebol, pode ter conhecido chutar bola. O mal de alguns jogadores é que eles chutaram, jogaram bem e quer se meter em administração esportiva, coisa que não conhecem nada, que tem que aprender muito. Ele pode ter chutado muito bem a bola, agora de administração esportiva e de futebol, como um todo, conhece muito pouco. Conhece chutar a bola. Para dizer a barbaridade que ele disse aqui... Primeiro, meu nome nunca teve na CPI, eu nunca tive que dar explicação para ninguém. Isso aí. Eu posso não entender de administração. Tá bom. E eu não falei da sua pessoa. Tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar, eu não vou... Faz 2 anos que eu tô no Guarani. Faz 2 anos que eu tô no Guarani. Eu nunca peguei um tostão do Guarani. Dá licença. Deixa, você, quando você quiser falar, tu vai falar. O problema é o seguinte. Comigo não tem esse negócio de você gritar. Não, você vai falar. Aqui não tem. Eu não vou debater com você. Eu não vou debater com você, que você não tem nível para debater comigo. Você não tem nível para debater comigo. Você de mim só podia receber dinheiro. É outra coisa, mas nada. Você é profissional e eu, como profissional, trato de outra forma. Trato de outra forma. Você, na verdade, você não está no meu nível. Então não vamos discutir que você não está no meu nível. Sem dúvida, eu não estou no seu nível. Sem dúvida, eu não estou no seu nível. Não está no meu nível. Porque eu nunca... Eu não vim aqui para isso. Eu só vim dizer o seguinte. Eu vim dizer o seguinte. Você foi mencionar São Caetano e Vasco de uma forma que você não podia mencionar. Você não tem condições para falar, analisar o que foi feito pelo Godoy naquele jogo, como árbitro de futebol, que ele procedeu da forma como deveria proceder, e quem definiu e quem julgou não foi o Godoy. Quem definiu e quem julgou foi o Tribunal Desportivo. Um árbitro só tem a seguinte obrigação: relatar na súmula o que viu. Essa é a obrigação do árbitro. O árbitro não tem outra obrigação. O árbitro não tem que botar na súmula que fulano vai ser campeão ou Beltrano vai ser campeão. A função do árbitro não é essa. As pessoas querem se manifestar sobre um assunto que não conhecem. Você estava indo muito bem. 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 Quando falou sobre... Você estava indo muito bem. Quando você falou sobre o problema, quando o problema envolvia os jogadores e isentava a arbitragem. Se o meio é sujo, todos estão no meio. Não tem ninguém que está isento. O Godoy, na minha opinião, errou quando disse que a única parte nesse meio todo que estava absolutamente isenta era a arbitragem. Se ele entende que esse meio é assim, todos que estão envolvidos participam do problema que ele quis colocar. E até aí, a defesa dos jogadores estava correta. Daí a envolver uma instituição como a minha, quando você não está habilitado para isso, para falar sobre aquele jogo, eu sou o presidente dessa instituição. O Vasco é muito maior que você, pô. Tá bom, isso. Não me fala de Vasco. Você não tem a menor condição de falar de Vasco. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu não vou debater isso com você. O meu problema é o seguinte. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Eu vou aproveitar a oportunidade que eu vi o programa do Milton Neves. Eu não venho a nada arranjado. E eu participo sempre das coisas. Eu não sei ficar calado quando ouço determinadas situações, como me manifestei em relação ao Mustafa, como estou me manifestando em relação a esse episódio dos jogadores. Mas eu vim hoje, e é a primeira vez que eu venho a um programa de televisão depois da minha reeleição. Porque a minha reeleição no Vasco, o seu Milton Neves contribuiu muito com aquele último programa. Quando ele faz aquelas armações que faz aqui, como essa, de bate palma, a pupa, não sei o quê. Não tem armação, o povo não vai de você. O povo não vai de você, não tem culpa, porra. Não, é a mesma coisa. Então, isso aí já é, Auditório é desde o tempo do Chacrinha. Vocês querem bacalhau, vocês querem isso, vocês querem aquilo, isso é desde o tempo do Chacrinha. Que o Milton Neves é um cara, realmente, a gente tem que reconhecer que sabe fazer. Faz um programa de debate esportivo que tem auditório. Só o Milton Neves pode fazer um debate
um debate esportivo com auditório. Você tem categoria para isso. Mas você tomou uma das porradas maiores em termos dessa tua estatística. Por quê? O que foi a minha vitória? Você ganhou apertado com o morto votando agora. A tua estatística aqui deu 80-20 para o outro candidato. O povo do Brasil votou. Pois é, o povo. Eu posso botar Esse teu povo dessa tua maquininha aí, que é a maquininha fajuta. Essa é a maconha, é a internet, a coisa mais séria que tem. Tá certo, mas na verdade, eu não quero bater em você, não. Eu bati ganhando a eleição. Eu já bati você ganhando a eleição. Você bate e leva. Então, porque eu já bati ganhando a eleição. Como tá levando o Neto. Não, a verdade é a seguinte. A minha vitória não foi minha. A vitória não foi exclusivamente minha. A vitória foi contra tudo e contra todos, e de uma classe de dirigentes. Foi a vitória daqueles que prejudicam a sua família, que não tem tempo para os seus filhos, que não tem tempo para os seus netos, que não tem tempo para a sua mulher, que são obrigados a ouvir bobagens como eu ouvi aqui. Muitos são obrigados a ouvir isso, que tem que enfrentar isso tudo com uma mídia poderosíssima, que tem interesses. E a vitória foi desses, que amam a sua instituição. A paixão de alguns que formaram instituições centenárias e que continuam hoje, e que são a grande maioria. Os dirigentes esportivos não são uma classe desacreditada, não, senhor. Muito pelo contrário. A grande maioria é de gente da melhor qualidade, é de gente que se prejudicou, é de gente que tem amor pela sua instituição, é de gente que não larga a sua instituição única e exclusivamente por uma coisa chamada paixão. E a minha vitória foi a vitória desse grupo. Foi a vitória dessa grande maioria de pessoas que conseguem enfrentar, se prejudicar e na ordem pessoal e conseguir efetivamente uma vitória como eu consegui. Porque uma pessoa como eu, que sofre o tipo de campanha que sofreu, como houve, teve CPI, tá todo mundo. CPI vai todo mundo jogar na CPI, dizer que o fulano é bom, que o fulano é isso, como dizem os senhores. Por exemplo, aqui, tem um monte de papéis aqui. Estou aqui, que provam o que eu vou dizer. E vou aproveitar, já que o seu Sidney me perguntou para eu dizer os nomes, eu vou dizer os nomes. O seu Cajuru, por que ele se esconde através de uma alcunha? Por que o seu Juca Kfouri se esconde através de uma alcunha? O seu Cajuru não se chama Cajuru, se chama José Carlos Soares. Amigo, você está fazendo monólogo. Deixa eu falar, deixa eu terminar. Deixa eu falar agora. Agora deixa eu falar. O seu Cajuru tem mais de 30 condenações, fugido de Goiânia, condenações criminais, condenações cíveis, problemas de toda ordem. E esse cidadão pode chegar e dizer: fulano tem que ser preso, Beltrano tem que ser preso. Ele está condenado a anos de cadeia, está recorrendo. Como é que esse cidadão pode dizer isso? O seu Juca Kfouri, que não é Juca Kfouri, que na verdade é José Carlos Soares, não sei o que, Amaral Kfouri, se esconde através de Juca Kfouri, que quando você procura para citá-lo, você não pode citá-lo, porque ele não é empregado de lugar nenhum. Quem é empregado, quando ele é empregado é uma empresa dele, que é empregado. Uma tal de Kfouri, não sei o quê. Então, na verdade, esse pessoal que faz toda uma campanha contra, que patrulha todo mundo, que acusa todo mundo, na verdade, essas pessoas são desprovidas de qualquer ética. Esse Kfouri da vida. Por exemplo, ele se mete em tudo, acha que é o dono da verdade. Foi aliado, foi ele que indicou o senhor Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, para ministro de Estado. Meu Deus do céu. Ele